Pessoal, vocês devem ter notado que ultimamente os mercados internacionais e também aqui no Brasil têm sido muito movimentados por conta de vários pronunciamentos, várias notícias e decisões monetárias de diversos países que afetam todos os mercados. E isso tem acontecido com muita frequência e isso não é exclusividade de agora, do momento que a gente está passando. Isso vai se repetir a todo momento. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês dois tipos de notícias que vocês precisam conhecer e entender como que elas afetam o mercado e também como vocês podem se preparar para esses eventos. Pessoal, por mais que existam algumas leis de mercado, algumas teorias, até mesmo que dizem que os índices, as notícias, elas já descontam tudo que acontece no mercado já está precificado na movimentação do preço ou no que pode se esperar de movimentação do preço, a gente não pode fechar simplesmente os olhos para os eventos que acontecem no dia a dia, as decisões monetárias, as principais notícias e pronunciamentos que acontecem toda a semana, todo dia, conforme a gente pode acompanhar nos calendários econômicos. E uma coisa é certa, que ninguém pode prever, ninguém tem a certeza para onde que vai o mercado e também como que ele vai reagir, a menos, é claro, que alguém tenha alguma informação privilegiada que, convenhamos, é totalmente ilegal. Depois de um evento realizado, depois de uma notícia de um dado econômico, os impactos, na maioria das vezes, a gente consegue perceber no longo prazo, pronunciamento e, dependendo da gravidade e do impacto dessa notícia, dessa informação, ele se estende por dias e até semanas. Vamos lá, pessoal. O primeiro tipo de notícia que vocês podem se preparar, que eu vou chamar assim entre aspas, tá? De notícias, já vou explicar porquê, mas são mais anúncios, tá? São anúncios financeiros, anúncios de indicadores técnicos. Eu não estou falando de indicadores técnicos de gráficos, tá? Indicadores financeiros, então, por isso eu vou falar como indicador técnico. Esse tipo de notícia ou esse tipo de pronunciamento, eles são previamente agendados, a maioria deles, tá? São agendados e vocês podem se preparar para acompanhar o resultado desse anúncio. A melhor forma de procurar essa informação, que eu já falo em outros vídeos, eu até falo lá no Jornada do Forex, é vocês procurarem o calendário econômico. Esse calendário vocês vão ver as notícias que estão programadas, os eventos que estão programados e também a importância desse dado. Obviamente que vocês não vão olhar de todos os países, né? Não vão olhar um dado financeiro de algum país emergente lá da África, né? A gente vai ficar de olho aonde? Nos Estados Unidos, vocês vão ficar de olho no Japão, na China, em potências econômicas, né? Porque a partir delas, o que acontecer em grandes potências econômicas vai desencadear ações até mesmo aqui no Brasil. Mas vocês podem também olhar em sites de notícias, tá? Em sites de notícias, algum comunicado que vai ser feito, por exemplo, vocês podem pegar no site da BBC, pode ir no site do Investing também, que é bem interessante, até mesmo na Infomoney, vocês podem buscar informação a respeito de notícias ou de eventos que vão sair no mercado. Porque, queira ou não, a gente está em volta do dinheiro. A notícia, ela vai surgir, depois tudo vai desencadear ações, vai desencadear reações que vão girar em torno da movimentação do gráfico e vai desencadear ações tanto de sinais positivos como também sinais negativos. Tudo depende do impacto e também do ponto de vista, né? O que a gente pode ficar de olho de principais notícias no mercado? Tá, já, mas tem várias notícias no calendário. Todo mundo fica falando. Eu acompanho o analista, ele fala que vai ter pronunciamento disso, pronunciamento daquilo. Vocês não precisam ficar ligados em todas as notícias que vão ocorrer durante a semana, durante o mês. Mas existem algumas bem interessantes que vocês podem acompanhar. Por exemplo, toda terça-feira tem estoques de petróleo. Todo mundo sabe a importância do petróleo e como afeta as economias e também afeta aqui algumas ações no Brasil. Vocês também podem ficar ligados também em toda a primeira sexta-feira de cada mês. Tem o famoso payroll, que é um dado muito importante lá nos Estados Unidos. Isso aqui também afeta muitos mercados e vai dar um termômetro muito forte como está a economia, que é a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos. E também outras notícias que afetam muito também os mercados
são os dados de inflação e também as taxas de juros. O que a gente tem acompanhado muito nos últimos dias e semanas a respeito da taxa de juros e como tem afetado as principais economias, principalmente nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Aqui eu saliento algumas notícias. Vocês podem acompanhar outras também. Tem índices de desemprego, tem índices de comércio, do varejo, índices imobiliários, como a gente vai ver agora aqui no calendário econômico. Bom, aqui no site da investing.com vocês podem buscar o calendário econômico e vai apontar aqui os principais notícias ou pronunciamentos que vão ocorrer ao longo do dia de uma determinada semana, ou por exemplo amanhã. Amanhã a gente vai ter aqui alguns pronunciamentos, por exemplo, discurso do Powell, amanhã às 8h30 da manhã. Tá vendo que tem 3 estrelinhas? Esse site aqui, ele classifica a importância da notícia com estrelinhas. Então, 3 estrelinhas são de grande relevância para o mercado. Então, a gente tem aqui notícias às 9h30, às 11 horas, às 11 horas. E aqui a descrição da notícia, né? E também um pouco do dado econômico que vai ser pronunciado. Dependendo da plataforma que vocês estiverem utilizando, por exemplo, aqui Xstation 5, na própria plataforma a gente pode acompanhar o calendário econômico e também ter a mesma visibilidade das notícias e até filtrar os países que a gente quer acompanhar ao longo da semana. E filtrar também alto impacto, médio impacto. Eu deixo aqui alto e médio impacto para ficar acompanhando. Veja aqui as notícias. Amanhã, terça-feira, a gente tem algumas notícias de relevância para o mercado internacional, principalmente para os Estados Unidos. E por fim, pessoal, existe um segundo tipo de notícia, que essa aqui é as chamadas Breaking News. Bem assim mesmo, é um termo em inglês mesmo, Breaking News. Esse tipo de notícia aqui são as mais imprevisíveis mesmo, tá? Porque essa aqui é aquela que derruba mesmo, pega todo mundo de surpresa, porque muitas vezes está relacionado a alguma catástrofe, seja econômica mundial ou até mesmo ambiental, ou então algum ataque terrorista também afeta muito os mercados, ou então algum pronunciamento de última hora de alguma nação, isso também afeta os mercados e nos pegam de surpresa. Quando tem uma breaking news, pessoal, não tem muito o que chorar, não tem muito o que fazer, porque por isso elas são chamadas assim breaking news, são aquelas notícias de última hora, notícias de alerta, que não tem muito como evitar e se preparar. Por exemplo, que a gente teve, só para relembrar a memória, a gente teve o ataque, né, das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, mas isso já faz um tempinho, né, um belo tempinho. Mas a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a greve dos caminhoneiros. Que mais? A gente teve o Joesley Day, que foi lá em 2018, em maio de 2018. O que mais também? Eleições, né? As eleições nos Estados Unidos também afetaram muito o mercado. Aqui a gente vai ter as eleições no Brasil, então o mercado vai ficar agitado também. Essas breaking news, pessoal, não tem muito o que fazer. A gente só tem que se preparar, manter a calma. Depois que acontecer esse tipo de notícia, só nos resta aguardar e tomar alguma decisão, ou seja, fechar a posição, ou fazer aporte, ou fazer algum gerenciamento de risco. Até esqueci de falar, a gente teve aqui, né, em março, né, a gente teve a C19, que atacou todos os mercados, derrubou tudo, então não tem o que fazer, tá? É uma breaking news, é assim mesmo que funciona. Bate-papo aí rapidão a respeito de notícias, fiquem espertos, eu tenho acompanhado cada vez mais as notícias. Não importa se eu estou olhando só as minhas ações no Brasil, se eu estou operando criptomoedas, ações, forex, cada vez mais eu tenho dado importância em olhar as notícias globais, tá? Independente se eu estou operando só aqui no Brasil ou se tu está só operando criptomoedas, tudo está correlacionado. Então não custa nada, né? Abrir um site de notícia, por mais que você ache chato olhar notícias de mercado financeiro, bate o olho, porque pode ser que nessa passada aqui num site de notícias, alguma coisa se destaque, alguma coisa vai fazer sentido para alguma operação sua, pode ajudar ou até mesmo evitar entrar em alguma roubada. Turma, se você quiser acesso à melhor plataforma de trade de mercado internacional, acesso 24 horas, com cotação em tempo real, em todos os mercados, os melhores ativos para operar e investir e além de diversas ferramentas, solicite seu acesso no link na descrição do vídeo. Fechado? Era essa a dica. Se vocês curtiram, escreva aqui nos comentários, dúvidas, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!